Bom, no vídeo de hoje vamos contar assim a história da O Boticário, que sem dúvidas é uma das maiores empresas aqui do Brasil e que tem um faturamento superior à marca de 15 bilhões de reais por ano. E para vocês terem uma noção da curiosidade que vai ter nesse vídeo, o seu fundador, por incrível que pareça, não é brasileiro e nem tem descendências assim do Brasil, beleza? Mas antes de começarmos, já aproveito para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Bom, o fundador do O Boticário, que é no caso do Miguel Kriegsmer, que ele é o fundador e por incrível que pareça ele nasceu lá na Bolívia. Isso porque seus pais tiveram muito problema com guerra, que na época ele morava na Polônia, seus pais são de lá, eles acabou indo para a América do Sul, naquela época ali, meados de 1950, que teve um grande fluxo assim, de movimento para países igual o Brasil, a Argentina, e eles acabou indo para a Bolívia, lá na capital, La Paz. Bom, e esse que é mais um judeu nessa lista aqui de histórias que eu conto, se eu não me engano acho que é a terceira ou a quarta história de empresário que é judeu, então assim, tendo alguma relação, até futuramente tem interesse de fazer um vídeo explicando um pouco mais sobre isso, mas enfim, 11 anos depois deles chegarem aqui no Brasil, o Miguel veio com a sua família para o país, mais especificamente lá na cidade de Curitiba, no Paraná. Por lá o seu pai já resolveu empreender, já que desde a sua família já tinham alguns empreendedores, e ele fez assim uma loja de roupa, que foi importante para o Miguel ter as primeiras habilidades de venda, é a primeira vez que ele teve contato direto, sobre o dia a dia de uma companhia, que era um negócio pequeno, familiar, mas que foi seu sustento no Brasil aqui por muitos anos. O Miguel que passou para uma faculdade de bioquímica na Universidade Federal do Paraná, isso porque ele queria ser médico, mas não conseguiu passar em medicina e acabou fazendo bioquímica. Durante um estágio, por incrível que pareça, ele teve contato com os testes de alguma produtora de produtos farmacêuticos e teve muito interesse nessa experiência e que, assim, viu o potencial que aquilo tinha e teve interesse de criar o seu próprio negócio. Essa indústria que ele trabalhou lá num tempo era mais produtos orgânicos voltados para a saúde e foi inicialmente assim que ele abriu a sua primeira farmácia, que era mais voltado para produtos artesanais do que qualquer outra coisa, já que ele tinha uma experiência porque já tinha se graduado na faculdade de bioquímica. No começo ele não teve dinheiro, quem ajudou muito ele foi no caso seu tio, que emprestou $3.000 naquela época para ajudar o Miguel, que foi importante demais para ele criar seu primeiro negócio. Nos primeiros anos foram somente vendendo produtos artesanais e remédios tradicionais mesmo, tipo uma farmácia de forma geral, mas após eles fizerem um curso de dermatologia, eles viram vários cremes e produtos que seriam interessantes e resolveu assim, acrescentar isso no menu, além de sessões igual de massagens e de produtos para a pele no estabelecimento. Mas o insight mais importante dele foi essa daí de fazer produtos voltados para pele e tudo mais, que hoje, se for ver, é um dos principais produtos da O Boticário. E nessa época a farmácia dele não tinha o nome da O Boticário, beleza? E só começou mesmo lá em 1977, que fundou assim a O Boticário, que contava com uma área muito maior do que a antiga farmácia e um atendimento que os farmacêuticos já atendiam de forma geral a pessoa, não tinha aquele esquema de ter um balcão e a pessoa ter que ficar lá atrás ou algo do tipo, ou seja, gerava uma conectividade muito maior com o cliente. E no começo eles tinham apenas 2 funcionários, o que era muito pouco, já que a maioria dos produtos eram artesanais, então eles mesmos tinham que fazer. Até tem algumas histórias engraçadas que no começo eles usavam uma batedeira mesmo de cozinha para fazer os remédios e os produtos, que foi fundamental naquele começo. A primeira loja ficava localizada lá em Curitiba, mais especificamente na rua Curitiba, e lá tinha uma fama de ter várias lojas que não se firmava no ponto, e o Boticário chegou e ficou lá até os dias atuais. Então mostrando que apesar do ponto não ter uma fama muito boa, acabou dando muito certo. E já de cara teve uma aceitação muito grande com o povo curitibano, que foi lá onde ele começou a expandir e abriu outras unidades. E à medida que ia aumentando a clientela deles e também outras lojas, eles pensavam cada vez mais em novos produtos e atender a demanda que ia surgindo nesse novo público. Evoluiu assim para produtos de cabelo, igual shampoo, condicionador, e também para desodorantes, que naquela época era uma revolução bem grande, já que é uma empresa brasileira. E apenas 2 anos depois
que foi lá em 1979, eles fundou a primeira colônia, que se chamava Aqua Fresca, que foi o primeiro perfume, né, que podemos dizer assim, da Boticário. Então, para vocês terem uma noção que ela, apesar de mais de 80% da sua venda vir de venda de perfumes hoje, no começo dela não foi assim. Uma curiosidade interessante que nem eu sabia, fiquei surpreso quando fui pesquisar sobre a história, foi que o Miguel teve um encontro com o Silvio Santos, que naquela época ele estava desfazendo mais de 60 mil embalagens de um perfume que ele tinha tentado lançar, e viu o Miguel como uma boa opção para vender, e vendeu parcelado para ele, que naquela época pegou mais de 60 mil unidades desse frasco, e foi importante porque assim o Miguel pagou um valor mais baixo e já firmou uma parceria ali com o Silvio Santos. E esse perfume até mesmo chegou a ser divulgado em alguns programas do Silvio Santos, que foi no caso da Aqua Fresca, que já foi o primeiro lançamento da O Boticário, que teve um sucesso gigantesco em todo o país. Uma estratégia interessante foi que uma das primeiras 5 lojas da O Boticário ficou localizada lá no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Campos, em Curitiba mesmo, que assim, ele se tornou o Boticário os perfumes preferidos e creme de pele também das aeromoças. Então assim, isso era importante porque elas viajavam em todo o Brasil e indicavam para outras pessoas e até mesmo viajantes que passavam por ali, tinham interesse de ter uma franquia dessa em sua cidade. Mas nessa época ali, ó, em 1984, ainda não existia um esquema de franquia no Brasil e muito menos na O Boticário, que agora vamos falar um pouco mais sobre isso. E como eu disse, a O Boticário foi uma das pioneiras nesse esquema de franquias, que já na década de 80 abriu a sua primeira, que foi lá na cidade de Brasília, e por lá também foi um grande sucesso. Então os investidores ficavam muito mais tranquilos de investir na O Boticário, porque já tinha exemplos na prática de que a empresa estava dando lucro e crescendo independentemente dos locais. Em 1980, para vocês verem o grande crescimento da companhia, em apenas 3 anos e meio de fundação, eles abriram uma nova fábrica também na cidade de Curitiba, que tinha a capacidade de produzir mais de 400 mil unidades de produtos por ano. E também nesse ano, em 1980, aderiu uma nova linha de produtos, que foi no caso a linha infantil, que foi um sucesso desde o início. E essa linha possuía shampoo, creme, sabonete, que naquela época não tinham alguns especializados para bebês, era algo bem raro, diferentemente do que é hoje. Então a O Boticário foi a primeira a ter esse tipo de ideia. E nos próximos 5 anos, ou seja, até 1987, eles abriram no total mais do que 500 lojas em todo o país, que foi um número gigantesco. Eles foram muito beneficiados por ter esse esquema de franquia, porque seria inviável abrir tantas lojas, né, com capital próprio, e também porque foi a primeira na modalidade. Então várias pessoas que não sabiam ao certo o que queriam empreender, tinham um exemplo bem claro da O Boticário de que estava dando certo e resolveram investir nessa ideia, que deu muito certo. Também nesse ano, em 1987, teve a primeira loja fora do país, que foi lá em Porto, em Portugal, a primeira loja assim internacional. No final dos anos 80 e até o final da década de 90, o Brasil passava por uma grande crise econômica, teve ali o Plano Real, com grandes inflações, e a O Boticário se viu obrigada a diminuir o ritmo de crescimento, mas isso não prejudicou a empresa, porque estava tendo um crescimento muito grande e ainda tinha um capital próprio bem maior do que eles estavam planejando. Então isso foi importante para manter a empresa em crescimento nesses anos de grande crise econômica no país. A década de 90 também foi importante, porque a empresa padronizou todas as lojas e investiu para criar novos produtos e serviços para os seus clientes. No ano de 2002 chega uma marca muito importante, já no início do século, que a O Boticário chegou à marca de 2.100 lojas, que era a maior franquia do Brasil, não tinha nem comparação, tanto assim com concorrentes internacionais, e era a maior empresa sem dúvidas do país, com mais unidades em todas as regiões do Brasil. E já em 2002 eles viram a internet como um bom meio de fazer vendas, e eles começaram a explorar essa mídia, desde 2002, então eles foram pioneiros nessa aí também. Nem precisa falar, que atualmente, em 2021, a O Boticário também vende milhões por ano somente pela internet. Uma pesquisa no ano passado levantou que mais do que 30% das vendas de perfumes do último lançamento deles foram vendidos apenas pela internet. Então mostrando que eles foram pioneiros até mesmo nesse quesito.
Ah, e também em 2002 abriu as primeiras lojas, tirando o Brasil e Portugal, que foi no caso do Uruguai e também nos Estados Unidos. Em 2004 eles produziram o primeiro perfume feito com álcool no mundo, que foi no caso do Malbec, e esse é o perfume mais vendido do Brasil desde aquela época e até mesmo nos dias atuais. Que lembrando, ele foi lançado lá em 2004, então assim, bastante antigo. Um ano depois eles abriram uma franquia lá na Arábia Saudita, então mostrando assim que o Boticário não era um perfume tão barato, porque até mesmo agradava padrões de mais alto nível. E já no final de 2008 a empresa chegou à marca de 3.000 lojas, que teve um crescimento bem maior ainda, tipo já tinha chegado à marca de 2.100 em 2002 e apenas 6 anos e meio depois já tinha expandido em mais do que 1.000 lojas. Em 2010 foi interessante também porque ele se tornou a maior franquia do país e é o posto que ocupa até hoje. Em 2019, a rede faturou mais do que 15,3 bilhões de reais. Eu não consegui achar os números referentes a 2020, mas pelo índice que estava em relação até junho do ano passado, esse valor estipula-se que é de 12 bilhões a 16 bilhões de reais de faturamento. Então, se você for pegar assim, o valor da empresa no mínimo seria de uns 55 bilhões a 120 bilhões de reais, mas isso é apenas uma estimativa, beleza? E atualmente o Boticário possui mais do que 4.100 lojas, que é a maior franquia do Brasil, espalhadas em mais do que 15 países e está presente em todos os estados do Brasil, logicamente. E até o momento estima-se que mais de 435 milhões de produtos já foram produzidos pelo Boticário desde o seu início. E o Miguel também ficou muito bem nessa parada, porque ele foi considerado várias vezes entre o top 15 homens mais ricos do país, isso porque ele tem uma fortuna, que foi divulgada a última vez em 2018, de 1,5 bilhões de dólares. Então estamos falando de mais do que 7 bilhões de reais, que sem dúvidas já é um patrimônio bem interessante. E vocês, o que acharam assim dessa história da O Boticário? Sabia que eles não tinham começado vendendo perfumes inicialmente e que também seu dono é boliviano e seus pais alemães e poloneses e não tem relação nenhuma assim com o Brasil? Deixa aqui a sua opinião nos comentários e também qual outra história de empresa você quer ver por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!